quero ser o mais direto possível nessa noite, para trazer uma reflexão para você, daquilo que Deus tem passado ao nosso coração. Eu meditei nessa palavra, e queria compartilhar com você, que está em João, capítulo de número 4, e nós vamos ler alguns versos do capítulo do número 4 de João. Você não precisa se levantar, pode permanecer sentado mesmo, compartilhe conosco, e vai ser bênção. Eu agradeço a Deus pela sua vida aqui nesse lugar. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa falar ao teu coração nessa noite, para a glória de Deus. João, capítulo 4, nós vamos degustar aqui da palavra de Deus, vamos refletir aqui um pouco sobre o que Deus tem e quer conosco aqui nesta noite, no nome de Jesus. Você conseguiu encontrar? João capítulo 4? Amém? Vamos ler bem devagar, para que a gente possa entender e compreender e entrar no texto. A Bíblia, querido, antes de a gente começar a ler, a Bíblia é um livro de histórias, história com H, histórias verídicas, verdadeiras. Na verdade, são relatos daquilo que Deus quis deixar ao nosso conhecimento. E por ser um livro de histórias, assim, de relatos, é tremendamente importante que você entre na história. É como você lê um livro secular. Tem livro que parece que você participa você faz parte de um dos personagens de lá. E nesse livro aqui você é um personagem principal, ou melhor, um dos personagens principais, que o principal personagem é Jesus, Deus, é o Espírito Santo, mas foi escrito para nós. Então você cabe aqui dentro. Tudo que tem na Bíblia você cabe dentro dela. Então viva isso, entra dentro, como se você estivesse no local. Capítulo 4 de João diz assim, a partir do verso 1: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada e do caminho, assentou-se, e assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham todos ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus discípulos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá.
A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disse-lhe bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem quando ele vier, mas nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Pai, eu te louvo por essa palavra, que ela, Senhor, venha mexer na nossa alma, venha mexer no nosso espírito, no nosso coração, no nosso entendimento, ó Pai, no nosso intelecto, que nesta noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo envolva, Senhor, as nossas vidas de uma forma que nós possamos sair daqui melhor do que quando chegamos, ó Deus, que o nosso interior, ó Deus querido, receba dessa água viva e que o nosso, ó Deus, o nosso coração seja regado, Senhor, com a Tua palavra e com a Tua vontade, com a Tua verdade. Pai, traz salvação a esse lugar, traz libertação, traz cura, ó Deus querido, traz o Teu amor, ó Pai querido, e nos abraça, Senhor, nessa noite com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém e amém, Jesus. Queridos, essa história é uma história bem interessante, porque, como nós vimos, conta a história de uma mulher que de alguma forma, ela era marginalizada pela sociedade. Ela não tinha, dentro dela, grandes expectativas para a sua vida. Essa mulher era uma mulher que não tinha grandes sonhos, porque a vida não havia sido muito leve para ela até então. A gente ouviu que a vida dela tinha sido uma vida marcada por momentos difíceis. Não dá para a gente saber, a Bíblia se guarda nessa questão, de o que houve com essa mulher, se ela era uma mulher de vida fácil, ou se simplesmente era uma mulher que não tinha conseguido encontrar um caminho certo para a sua vida. Mas a Bíblia diz que Jesus revela, declara que ela estava no 5º marido. Então era uma mulher que precisava, que vivia à margem da sociedade. E por esses acontecimentos, certamente era uma mulher marcada por traumas, marcadas por medos, marcadas por situações que a afastavam, talvez, de convívio de pessoas, a afastava de convívio com uma igreja, que na época era a sinagoga, a afastava de convívio talvez com o próprio Deus, porque nós temos o hábito de, quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas ficam complicadas, nós temos o hábito de dizer que, será que Deus está nos vendo? Será que Deus está observando o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo? Por que Deus está deixando isso acontecer? E às vezes nós
nos afastamos de pessoas por causa disso. Nós nos afastamos da família, nós nos afastamos de amigos, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da sociedade, porque nós achamos que estamos sendo de alguma forma injustiçados, porque alguma coisa não está dando certo nas nossas vidas. Nós olhamos para um lado e vemos famílias felizes, nós olhamos para o outro lado, vemos pessoas sorrindo, pessoas bem, e a gente olha e diz assim: Deus, e eu? Talvez essa mulher fosse esse tipo de pessoa. Eu procuro entender que pelo menos um trauma essa mulher tinha, porque quando a Bíblia diz que ela ia perto da hora sexta buscar água, que era um costume das mulheres judias daquela época, a Bíblia diz que ela ia próximo à hora sexta, e a hora sexta é em torno de meio-dia e meia, entre meio-dia e meia. E essa hora não é a hora de mulher, que as mulheres iam buscar água no poço. As mulheres que tinham os seus casamentos perfeitos, entre aspas, as mulheres que tinham as suas famílias perfeitas, que tinham os seus relacionamentos perfeitos, diante da sociedade, já tinham ido buscar água. Elas foram em torno de 10 horas, 9 horas, quando o sol estava menor, quando o sol estava mais fraco. E outra, ela precisava daquela água para fazer o alimento, para fazer a comida, para fazer as coisas de casa, era para isso que ela ia buscar. Às vezes, aquelas que tinham mais posse, mandavam as suas escravas buscar água, mas era sempre nesse horário. Meio-dia e meio era lugar, meio-dia e meia era a hora em que o poço estava sem ninguém. Não se encontrava pessoas no poço nessa hora. Nessa hora, possivelmente, você podia encontrar um viajante, como foi o caso de Jesus. Era o máximo que talvez você podia encontrar, mas você não ia encontrar uma mulher de família, uma mulher que tinha compromissos com a sua família no poço a essa hora. E essa mulher, ela foi buscar água justamente nessa hora. Justamente na hora em que nenhuma outra ia. Então eu entendo que ela ia justamente para se esconder de outras pessoas. Ela ia para que ela não fosse apontada por pessoas. Ela ia nesse horário para que ela não tivesse que encontrar com ninguém e conversar sobre a sua vida. E às vezes, querido, nós estamos fugindo dos nossos medos. Às vezes nós estamos fugindo dos nossos traumas. Às vezes nós estamos fugindo de coisas que nós temos dentro de nós, situações que nós temos dentro de nós que ainda não estão resolvidas, que precisam ser resolvidas, que de alguma forma fazem mal para nós, que de alguma forma fazem mal para as pessoas que estão ao nosso lado, mas nós não temos coragem de encarar, nós não temos coragem de ir para resolver esse assunto, e nós ficamos pedindo para Deus, às vezes, aqueles que têm mais confiança, mais fé, ficam pedindo para Deus: Deus, muda o meu coração, Deus, cria uma situação, e dentro de nós fazemos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos, a gente imagina que Deus vai trabalhar de um jeito, talvez eu posso criar aqui uma ilustração. Imagine você que não fale com uma pessoa, ou que você tem traumas por situações que você viveu na sua infância, por traumas que aconteceram nos seus relacionamentos, não sei, de amizade, de casamento, de igreja, de tantas coisas, e talvez você ore nesse intuito de que as coisas melhorem, que as coisas resolvam, e você faz os seus planos, e você imagina que Deus vai trabalhar daquele jeito, que Deus vai proporcionar que as coisas se resolvam da forma que você está imaginando, do jeito que você planejou. Mas eu tenho para você aqui uma palavra: o nosso Deus é Deus que surpreende. O nosso Deus, aleluia, o Deus a quem nós servimos, o Deus da Bíblia, Jesus de Nazaré, é Deus que não tem compromisso com o dia, Deus que não tem compromisso com o horário, Deus que não tem compromisso com o tempo, mas é Deus que tem compromisso conosco. Louvado seja o nome de Deus.
Ele tem compromisso comigo e com você, e eu quero dizer para você que Ele vai te surpreender, resolvendo uma situação no momento em que você menos imaginava, no instante em que você menos estava, talvez você nem imaginava, nem pensava, e nem estava pedindo aquilo naquele instante. Certamente quando essa mulher ia indo para o tanque, certamente ela não estava pensando em encontrar Jesus lá, ela não estava pensando em encontrar o Messias, muito pelo contrário, talvez ela fosse pedindo, dizendo: Deus, que eu não encontre ninguém lá, se o Senhor realmente existe, o Senhor tem cuidado de mim, que eu não encontre ninguém, que esteja vazio, que eu vá lá, eu pegue a minha água, volte, ninguém reclame, ninguém pergunte o que aconteceu comigo. Mas sabe o que aconteceu? Deus tinha um encontro marcado com ela naquele lugar. A Bíblia diz, nós lemos aqui um pouco antes, que ele precisava passar em Samaria, aleluia, e era naquele dia, e era naquele horário, aleluia, e era daquela forma que ele ia ter um encontro com ela. E eu tenho uma palavra vindo do céu para a tua vida, aleluia. Quando você menos esperar, Deus, aleluia, se envolve com o seu problema, Deus toma conta, aleluia, dessa situação, e Ele diz: agora chega, eu vou dar um basta nessa situação. E talvez seja no momento que você menos imagina, talvez seja no momento que você nem esteja pensando nisso, talvez seja no momento que você nem esteja orando por isso, mas Deus, aleluia, não esqueceu o seu pedido. Deus não deixa de ver a sua situação, e Deus não deixa, aleluia, jamais, aleluia, de visitar o seu coração. Louvado seja o nome de Deus, porque a Bíblia diz lá no Salmo que Ele esquadrinha o meu coração, Ele conhece cada detalhe, Ele conhece cada situação da minha vida, pela sua onipotência, Ele tem o poder de conhecer tudo que se passa na nossa vida. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele sabe o momento exato, Ele sabe o momento certo de entrar com providência para consertar aquilo que está errado. E eu louvo a Deus porque essa mulher, ela teve um encontro com Jesus, e a Bíblia diz que quando ela chega no tanque, ela dá de cara com Jesus. Jesus estava sozinho, cansado, havia viajado. Seus discípulos, como a Bíblia diz, saíram para comprar comida. E a Bíblia diz que essa mulher, que Jesus busca um diálogo com essa mulher, e o que nós lemos aqui é que naquela época havia ainda uma certa rivalidade, havia uma certa discussão. Eles não se davam, os samaritanos não se davam com os judeus, por uma história que eu não vou entrar no assunto agora, mas eles não se conversavam, e principalmente um homem não puxava conversa com uma mulher, e uma mulher jamais falaria com um homem estranho naquela época, muito mais sozinha. Então havia ali todo um conceito, havia ali toda uma situação que estava envolvendo aquele momento. Mas Jesus disse para ela: mulher, eu quero água. E ela estranhou, porque ela conheceu Jesus, e ela já tinha ouvido falar de Jesus, e ela disse: mas você pede água a mim? Aí ele disse para ela assim: olha, mas se você soubesse quem está pedindo, não seria ele. Eu estou parafraseando para que você possa entender melhor. Ela quis dizer assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, na verdade não seria eu que estaria pedindo, na verdade seria você que estava dizendo para mim: Jesus, eu quero a água da vida, eu quero, aleluia, eu quero aliviar as minhas dores, eu quero aliviar a minha sede, eu quero uma vida mais leve, eu preciso de uma vida mais suave, as coisas para mim estão muito difíceis. Então Jesus falou assim: se você pedisse para mim dessa água, eu daria uma água para você diferente dessa que você tem para me oferecer, porque essa água que você tem para me oferecer, ela mata a sede naquele momento. Era uma água que mata a sede por alguns instantes, mas daqui uns dias ou daqui a algumas horas, você voltará a ter sede. Mas essa água que eu vou te dar, aleluia, é água para a vida eterna, é água que jorra dentro de você. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer, aleluia, que agora ele ia morar dentro daquela mulher, através do Espírito Santo, aleluia, seria uma fonte que jorrava, aleluia, água inesgotável, aleluia, que todos os dias que ela pedisse, se ela pedisse de manhã, ele estava lá, se ela pedisse à noite, ele estava lá, se ela fosse ao meio-dia, ele estava lá, ela poderia ir buscá-lo agora, em qualquer hora, em qualquer instante, sem ter vergonha, sem ficar intimidada,
intimidada, sem se preocupar se iria ser confrontada ou não, aleluia, porque eu quero dizer aqui para você, essa mulher aqui, talvez, nos tempos de hoje, era a mulher que ninguém queria na igreja. Hoje em dia, nós ficamos preocupados, talvez, com as pessoas que estão na igreja, qual as pessoas que são aceitas na igreja, qual as pessoas que gostam de igreja, qual as pessoas que eu posso receber na igreja. Eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz, aleluia, que as portas, aleluia, do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Sabe por quê? Porque esse lugar é lugar de porta aberta, aleluia, para aqueles que a sociedade rejeitou, para aqueles que as outras religiões rejeitaram. Jesus está aqui, aleluia, para aceitar, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que não foram aceitos lá fora. E essa mulher, ela não sabia mais o que fazer, mas Jesus disse assim: nesse poço aqui, você pode vir a qualquer hora, porque eu estou aqui, aleluia, para falar com você. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, aleluia, aqui, aleluia, na igreja Restauração e Vida, uma igreja além do templo, as portas estão abertas para você falar com Ele, a todo momento e a todo instante. Ele não vai, aleluia, te recusar. Aquelas pessoas que a igreja não aceita, Jesus aceita para a glória do nome dEle. Aleluia, nós não estamos aqui para fazer acepções de pessoas. Jesus nunca fez acepção de pessoas. O que assustou os discípulos quando chegaram, foi porque eles viram Jesus falando com uma samaritana, porque eles eram puritanos, porque eles estavam preocupados com a lei. Deixa eu dizer para você, enquanto muitos estão preocupados com a lei, Jesus está preocupado com a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto alguns estão preocupados se é branco, se é negro, se é homossexual, se é isso, se é aquilo, se vem de uma religião, se vem de outra, Jesus está preocupado, aleluia, com a sua vida, e Ele está dizendo: eu quero te dar água, eu quero te dar água, eu quero te dar água, porque dessa água vai jorrar água viva, aleluia, e dessa água viva vem vida, e é vida com abundância, louvado seja o nome do Senhor. Me busca de manhã, me busca à tarde, me busca à noite, aleluia. E Ele diz assim, Ele diz no Velho Testamento, que aquele que me buscar de todo o seu coração, aleluia, encontrará o Senhor. Eu tenho para dizer para você, hoje o tanque, aleluia, de água viva está aqui nesse lugar, e se você tiver sede, pode ir beber, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a vida dessa mulher foi transformada nesse momento. A vida dessa mulher foi mudada nesse instante, sabe por quê? Porque ela encontrou o tanque de água viva. Ela encontrou alguém que jorrava água viva. Por que ele fala água viva? Porque era água que se movimentava. Água morta, querido, cria larvas. Água morta, a prefeitura está atrás dessa água morta, sabe por quê? Batendo na porta da nossa casa para perguntar, sabe o quê? Se nós temos água parada. Quem aqui já recebeu a visita da prefeitura, dos agentes de saúde? Eu já recebi. E ele pede para entrar na sua casa. E ele pede para dar uma olhada para ver se tem água parada, se você usa aqueles aparador de vaso, onde a água fica parada, se a sua caixa d'água é coberta, se você guarda água em lugar, sabe por quê? Porque vem a larva da onde? De que bichinho? Dengue. E o bichinho da dengue, o que ele faz? A gente cria ele e depois frita e come? Não. Qual o problema do bichinho da dengue? É que ele vai, pica o homem e traz o quê? Doença. Crente, pessoas que vão buscar em água parada, sabe o que acontece? Ficam doentes, porque é água contaminada, é água parada. Mas nessa noite Jesus está dizendo: busca em mim, que sou água viva. Água viva traz vida, aleluia.
Água viva muda a sua história. Água viva, aleluia, leva você para um novo momento. Deus nesta noite está dizendo para você: vem para mim, aleluia, porque se você estiver em mim, eu lhe proporciono novos momentos para a glória do nome do Senhor, aleluia. Água parada, irmãos, não tem graça, fica ali aquela coisa turva. Você vê que é tão interessante que hoje nós vamos nesses grandes parques aquáticos. Qual que é a grande atração? É quando eles abrem a piscina de onda, porque você não quer ficar naquela água parada. Aí a piscina de onda fica lotada. Por quê? Porque é mais interessante você ficar numa água que se mexe, numa água que te leva para outro lugar, que você tem outras oportunidades. Na piscina você nada para lá, nada para cá, daqui a pouco você cansou. Mas se você tiver numa piscina de onda, você pula, você brinca, você faz alguma coisa. Eu quero dizer para você, Deus quer tirar você dessa água parada, aleluia, para levar você, aleluia, para um novo momento, para você se movimentar, para você sentir coisas novas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus teve um encontro com essa mulher e ele disse assim: olha, os verdadeiros adoradores vão me adorar, vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque dentro dela havia uma confusão, havia um atrito dentro dela, porque uns diziam que era para adorar em Gerizim, outros diziam que era para adorar em Jerusalém. E ele disse assim: eu não vim aqui para resolver esse problema de onde é o lugar onde você vai me servir. Eu não vim aqui para dizer para você aonde é o lugar que você vai dobrar o seu joelho. Eu vim aqui para dizer para você que eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, aleluia, aqueles que verdadeiramente conseguem me adorar em espírito e em verdade. Não importa se a igreja é grande, se a igreja é pequena, não importa se é na Deus e Amor, se é na Universal, não importa onde é, o adorador é verdadeiro. O Deus que está lá é Deus de poder, o Deus que está lá é Deus que vai ouvir e transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o lugar, importa o adorador. Deus está preocupado com quem fala a verdade. Ou melhor, preocupado não, Ele está interessado em quem fala a verdade. Em quem fala a verdade, irmãos. O relacionamento nosso com Deus tem que ser verdadeiro, o mais honesto possível. Você sabe por que essa igreja não está transbordando de pessoas? Porque aqui nós falamos a verdade. Falamos a verdade. Eu não sei fazer de outro jeito, irmão. Eu não fui ensinado de outro jeito. Eu vim de uma família humilde, mas meu pai dizia assim: se você perder tudo, não perca o seu nome, não perca o seu caráter. E eu fui criado dessa forma, e quando eu conheci o Evangelho, eu entendi que realmente o que Deus quer de nós é que nós sejamos pessoas verdadeiras. E não adianta nós ficarmos aqui atrás de ilusão, atrás de pessoas que fiquem dizendo: olha, vem aqui que eu vou ungir você, vem aqui que eu vou te vender o óleo santo, vem aqui que eu vou colocar a mão sobre você, vende toalha, vende chapéu, vende isso, faz aquilo outro. Não adianta eu ficar iludindo você. Eu tenho que falar para você: adore a Deus em espírito e em verdade, ame a Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, ame o teu próximo como a ti mesmo, e Deus cuidará de ti. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu tenho que falar para você. Nós acabamos de fazer um clamor aqui, aleluia, pela irmã da nossa irmã Neirã, aleluia. Nós acreditamos nesse milagre, nós acreditamos que Deus pode fazer, mas também se Deus não fizer, nós vamos abraçá-la, nós vamos chorar com ela, nós vamos, aleluia, ser o braço, ser o ombro que ela precisa, aleluia. Mas ela continuará acreditando que Deus fez o melhor, que Deus cuida de nós. Sabe por quê? Porque nós adoramos a Ele, aleluia, não é por aquilo que Ele faz, nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que cuida de nós. Louvado seja o nome daquele que é eterno. Somos uma família, somos o pai,
somos a mãe. Nós não estamos aqui para perguntar quem é casado, quem é descasado, quem casou 20, quem casou 30, quem casou 50 vezes. Nós não estamos aqui para perguntar quem tem pai, quem não tem pai, quem é que está isso, quem está aquilo outro. Nós estamos aqui, aleluia, para ser a mão de Deus, para ser o amor de Deus para essas vidas, aleluia, porque quando eles tiverem um encontro verdadeiro com Cristo, nunca mais eles serão a mesma pessoa. E às vezes, os discípulos olharam e falaram assim, mas ela é samaritana, não fala com ela. Mas Jesus acho que quis dizer, que eles não tiveram nem a coragem de perguntar. A Bíblia diz que eles não tiveram a coragem de abrir a boca, mas pensaram, estranharam. Mas Jesus era apenas amor naquele momento. Ele não olhou, aleluia, o que ela era, e não olhou o que ela tinha, mas ele viu sinceridade no coração dela. Sabe por quê? Porque quando ele perguntou assim, falou assim, me traz aqui o seu marido, ela disse, eu não tenho. Deixa eu dizer para você aqui, meu querido, não tente esconder nada de Deus, não tente camuflar a sua dor, não tente camuflar os seus sentimentos, nem as suas necessidades. Não tente, diga para Deus exatamente o que é. Quando você pecar, não tente disfarçar, encontrar uma desculpa, encontrar uma muleta para dizer, não Senhor, eu fiz, mas o Senhor sabe, a carne é fraca, como eu ministrei aqui outro dia. É certo que a carne é fraca, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, aleluia. A carne é fraca quando o Espírito está fraco, mas se o Espírito for forte, aleluia, aí ele enfraquece a carne, aleluia. Mas quando o Espírito está fraco, a carne é muito forte. Então nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Deus, o meu problema é que o meu desejo é maior, aleluia, do que a minha crença. Nós temos que ser verdadeiro diante de Deus. Deus, eu fiz isso porque essa é a minha fraqueza, e Deus vai te fortalecer diante daquilo. Ele gostou do testemunho da mulher. Ele disse, certo, você disse a verdade. Eu quero incentivar você aqui nessa noite a dizer a verdade para Deus. Relacione-se verdadeiramente com Deus, num relacionamento de pai e filho, num relacionamento de amigo. Eu, irmãos, já falei isso aqui centenas de vezes, mas eu tenho eu dou um valor para essa palavra amigo, porque a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Amigos se relacionam de verdade, estão juntos, não importa a situação, falam sempre a verdade, não tem nada para esconder. Amigo nos surpreende a gente conhece, é assim que a gente tem que ter com Deus, falar a verdade. E ela disse, Senhor, sabe qual é o meu problema? É que o marido que eu tenho agora, ainda não é o meu. Sabe o que ela estava querendo dizer? Ela disse, Senhor, a minha vida está desmantelada, eu sei que Tu és profeta, e a minha vida está desmantelada. O marido não é meu. Eu não sei o que eu faço. E ele disse, muito bem. A gente tem como acertar isso. A gente tem como arrumar isso. E ela questionou de que forma seria. E ele disse, quando você adorar a Deus em espírito e em verdade, nós vamos acertar isso. E essa mulher, ela ficou extasiada, como nós cantamos aqui, quando Jesus disse para ela que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Por que a Bíblia está dizendo Ele é Espírito? Porque Deus não trouxe você aqui na igreja para adorar o louvor. Deus não trouxe você aqui para adorar o pastor. Deus não trouxe você aqui para adorar o grupo que acabou de dançar.
Deus não trouxe você aqui para adorar esse prédio. Deus não, se eu colocar uma cruz aqui, Deus não trouxe você para adorar a cruz que está aqui. Deus trouxe você aqui para adorar aquele que você está sentindo aí na sua vida, que é Espírito e é verdade na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos trouxe aqui para adorar a Ele em Espírito. Sabe o que é em Espírito? É a coisa mais difícil que tem para adorar, irmãos, porque quantas seitas se levantam? Porque se eu disser para você que, como aconteceu com os adventistas do sétimo dia, que acharam lá, dizem que achou umas placas com os mandamentos e não sei o que, e tantas outras seitas que acontecem por aí, como o budismo, como outro, não quero falar desse assunto, mas é muito mais fácil materializar a fé. Se eu trago para você aqui e digo para você, irmãos, a partir de hoje nós vamos adorar essas duas letras, porque um dia eu coloquei a mão sobre essas duas letras e eu senti a presença muito forte, tremeu o meu espírito, e eu fiz um pedido, e eu arrumei emprego, e não sei quem foi curado, e toda hora que eu coloco a mão no V da verdade, aleluia, já achei até um negócio para a nossa seita, um V da verdade, aleluia, para o R, aleluia, da restauração, eu mudo a minha vida, as coisas começaram a mudar. Aí daqui a pouco você tira o foco, aleluia, de tudo mais, você tira o foco de Jesus e fica olhando para o V, e fica olhando para o R, porque é muito mais fácil. Aí você já vai mandar fazer um V, e vai colocar no pescoço, aí depois você vai mandar fazer um adesivo do V, para colocar no seu carro, aí depois você vai colocar na porta da sua casa, e o Deus de verdade já foi indo embora, porque você está fixado, porque a sua mente está olhando para aquilo lá, e a sua fé foi embora. A sua fé está, aleluia, naquilo que você pega. Mas a Bíblia diz, aleluia, quando Jesus olhou para Tomé, ele falou assim: Tomé, bem-aventurado é aqueles que não viram, aleluia, e conseguem me adorar em espírito e verdade. Muito mais aventurado, aleluia, aqueles que não estão enxergando nada, aleluia, mas creem que eu sou o Deus de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo aquela passagem do cego de Jericó. Sabe por quê? Porque aquele cego enxergava muito mais do que muita gente que estava por ali, de que toda aquela multidão que gritava diante dele, porque aquele homem não enxergava Jesus, ele não sabia a estatura de Jesus, ele não sabia de que forma Jesus era, se era branco, se era negro, se era judeu, se era samaritano, ele não sabia se ele era oriental, se o que ele era, se era africano, não sabia de nada, ele não sabia se tinha cabelo, se não tinha, se tinha barba, se usava, o que ele usava, não, aleluia, ele sabia uma coisa: Jesus, filho de Davi, aleluia, tu és filho de Deus, aleluia, tem misericórdia de mim, Jesus, tu pode fazer um milagre para a minha vida. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: não se preocupe com aquilo que os seus olhos estão vendo, se preocupe com aquilo que o seu coração está mandando. Adore a Ele em espírito e verdade. Você não pode tocá-lo, mas Ele pode te tocar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, e mudar a tua história. Jesus pode te tocar nesta noite e mudar a sua história. A Bíblia continua dizendo, e diz que Ele é Espírito, e porque ser Espírito, Ele tem que ser adorado em espírito e em verdade, com o coração, com a alma. Sabe por quê? Porque é muito mais difícil adorar o que não se vê, do que adorar aquilo que se vê. Crer naquilo que a gente está vendo é fácil, mas crer naquilo que a gente não está vendo é muito mais difícil. Por isso Ele deixou para nós o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica do Senhor nas nossas vidas. Ninguém fala Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo, disse Paulo. E é isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Não é ter uma vida religiosa, mas é ter uma vida verdadeira com Deus. Não é manter contextos religiosos, não é ter a nossa oraçãozinha das 3 horas da manhã, todos os dias, como se fosse algo automático. Eu ligo no automático e 3 horas da manhã eu já acordo. Ah não, toda quarta-feira eu faço um jejum. O seu organismo já conhece, quando vai chegando quarta-feira, o seu organismo já fala: amanhã é dia de passar fome, e ele nem passa mais fome, porque ele já acostumou, porque você já colocou no automático, e você ora naqueles dias. Não, eu só oro de sexta-feira,
sexta-feira. Quando o pastor me chama lá na sexta-feira, eu só oro de sexta-feira, mas durante a semana eu não oro. Então, quando você dobra o seu joelho na segunda-feira, o seu joelho não quer dobrar, porque ele fala, não, hoje não é segunda, hoje não é sexta-feira, hoje é segunda. E eu quero dizer para você que ele diz aqui, vamos orar ao Senhor em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque nós vamos quebrar a rotina, aleluia. Não é rotina, aleluia, é relacionamento, aleluia. É de dia, é de noite, é a qualquer momento. Quando a gente se relaciona com uma pessoa de verdade, na amizade, ou no casamento, ou com família, aleluia, não tem dia, não tem hora, não tem momento, aleluia, a gente procura a qualquer instante. Ele diz assim, aleluia, quando me buscarem de todo o vosso coração, me achareis. Ele não diz assim, todo domingo à noite, quando você for na igreja Restauração em Vida, você vai me encontrar, quando você for na sexta-feira, quando você for na quarta. Não. Ele diz, se me buscares de todo o seu coração, você vai me encontrar. Não importa o lugar. Aí a Bíblia diz que essa mulher, ela olhou e disse assim, esse realmente é o Messias. É o Messias. E quando ela consegue ser transformada, tocada, quando ela consegue ser convencida por Jesus, pelo Espírito Santo, de que Ele ia dar a ela, ou havia dado a ela, uma água viva, uma água diferente, uma nova história, Ele ia escrever na vida dela. A Bíblia, quando nós lemos, diz que ela sai, e a primeira coisa que ela faz, é deixar um vaso, é deixar o cântaro, é deixar aquilo que envergonhava ela, ir ao meio-dia com um cântaro. Eu acho que se ela pudesse, eu queria estar lá, mas eu conversar com essa mulher, eu acho que se ela pudesse, ela ia pegar, ela transformava esse cântaro ela dava uma camuflada nesse cântaro, para que ninguém soubesse que ela estava indo para o poço buscar água. Ela mudava esse cântaro para um vaso, para alguém pensar que ela está levando um vaso para casa, para arrumar, para adornar a sua casa. Ela transformaria esse cântaro em qualquer outra coisa, porque o cântaro era a vergonha dela. O cântaro no ombro daquela mulher, ao 12:30, naquele poço, dizia que ela era excluída e mostrava todos os seus traumas. Mas sabe o que aconteceu? Jesus teve um encontro com ela. Jesus estava esperando ela lá. E quando ela encontrou a Jesus, e quando ela teve essa conversa com Jesus, essa conversa verdadeira, franca, aberta, quando ela rasgou o seu coração diante daquele, ela disse, a Bíblia diz que ela vai embora. E sabe o que ela deixa para trás? O cântaro. Ela deixou para trás a sua vergonha. Ela disse, eu vou para a igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas agora, eu não vou me importar com o que as pessoas pensam, eu vou me importar com aquilo que Deus pensa de mim. Se os homens não me aceitam, Ele já me aceitou. Se as pessoas olham para mim e têm algum pensamento ao meu respeito, não, isso já não me incomoda mais. Eu vou convencê-las de que eu, agora, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você, não se muda um hábito, não se muda um hábito, se você não mudar aqui, primeiro. Não se muda. Você não para de fumar, se você não parar de pensar nisso. Porque tudo se muda aqui primeiro. Essa mulher, ela foi transformada. Sabe quando? Quando o Espírito Santo entrou nela. Agora, ela estava curada dos seus traumas. Ela saiu e disse, olha, eu encontrei o Messias.
Olha, eu encontrei um profeta que sabe tudo sobre a minha vida. Você vê que interessante? Olha só, começa a história com essa mulher se escondendo, e termina a história com essa mulher se expondo e dizendo assim: eu encontrei um que mudou a minha história. Olha como uma vida com Cristo é de um jeito, uma vida sem Cristo é de um jeito, uma vida cheia de traumas, uma vida cheia de tristeza, uma vida cheia de temores é de um jeito, e a vida com Cristo é de outro jeito, é de outra forma. Jesus está aqui para receber você do jeito que você é. Ele não está aqui para perguntar, como eu já disse, para perguntar para você como é que está a sua vida e criticar você por aquilo que você fez, te julgar, colocar peso sobre as suas costas. Não, ele diz assim, é muito pelo contrário, ele fala assim: olha, que nós devemos pegar os nossos jugos e colocar sobre ele, e pegar dele os fardos, porque os fardos dele é leve, e o seu jugo é suave. Deixa eu dizer para você o que o Espírito Santo fala ao meu coração. Talvez hoje você esteja aqui pesado, cansado, sabe do que? Do jugo que está sobre você, eu não vou falar quem colocou, talvez tenha sido você mesmo, talvez tenha sido seus familiares, talvez seja, não sei, a sua própria consciência, os seus desejos, as suas frustrações. Hoje em algumas igrejas, eu sou obrigado a dizer isso, as pessoas saem frustradas, porque mentem, porque os pastores atrás de dinheiro, atrás de quantidade de pessoas, mentem em cima do público, usam o público como um instrumento de mentira, e ilude você dizendo que tudo vai ser flores, que se você fizer tudo vai ser uma maravilha, que não haverá mais problema, mas é mentira, porque Jesus nunca prometeu uma vida de paraíso. Ele disse assim, que Ele ainda iria nos buscar para morar com Ele, lá sim será o paraíso. Aqui Ele disse, aqui vai ter aflição, mas eu estou com você, eu deixarei com vocês o Paracleto, eu deixarei com vocês o Espírito Santo, eu deixarei com vocês o Consolador. Para que serve um Consolador, irmãos? Para brigar comigo? Para dar bronca? Para me criticar? Sabe para que serve um Consolador? Para me colocar no colo. A neném da Sara, como que é o nominho dela mesmo? A Sofia. Ela encontrou um Consolador. Quem que está consolando ela? A Elisângela. Olha lá, mamadeirinha, não é? Sabe que ela encontrou um Consolador. Ela estava chorando. E se você chamasse o João, que ele é bravo, olha com a cara de bravo que ele tem. Não é, eu sei que não é, essa cara de papai coruja que ele tem aí. Aí você falava assim, João, a Sofia está chorando. Aí ele ia pegar, bravo como ele é, já ia tirar o cinto, umas 3 bem dadas nela, ela ia acalmar. Ia acalmar? Não ia acalmar. Ela ia chorar mais, ia sofrer mais. Mas sabe o que aconteceu? A Sara procurou um consolador, e encontrou lá atrás uma irmã que pegou no colo, deu uma madeira, e era tudo que ela queria para se acalmar. Deixa eu dizer para você aqui nesta noite, quando você chegar em Jesus em espírito e em verdade, fique tranquilo, Ele não vai tirar a cinta, Ele não vai pegar o cajado, Ele não vai te colocar, mandar você rezar 10 Pai Nosso, 50 Ave Maria e 355 dias de jejum, não, sabe o que Ele vai dizer? Vinde a mim, todos os que estão cansados, aprendei de mim que sou manso e suave. É isso que Ele vai falar. Vem, troca o meu fardo, pega tudo isso que está pesado, coloca em mim, eu vou te dar o meu, que é leve e é suave. Eu tenho uma palavra de vida para você. Essa mulher chegou diante de Jesus acabada, mas ela saiu dizendo, eu encontrei o Messias, que me pegou no colo,
e disse que tudo isso que aconteceu comigo, não me impede de ter uma vida, de um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Deixa eu dizer para você, eu não sei qual é os seus traumas, eu não sei qual é os seus problemas, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você está pensando, mas eu lhe digo uma coisa: essas portas da Igreja Restauração e Vida, nunca se fecharão para você. Sabe por quê? Porque o Pai, o dono dessa igreja, Ele está de braços abertos, dizendo para você: vinde a mim, vinde a mim. Ele não está aqui para te criticar, Ele está aqui para te ajudar. Essa mulher nunca mais foi a mesma. Eu creio que quando ela chegou dentro de casa, isso já é conjectura, isso já é a minha imaginação. Eu creio que quando ela voltou para casa, se esse quinto marido que estava lá, que não era dela, eu tenho certeza que ela chegou lá e disse assim: olha, nós vamos ter que resolver a nossa situação. Sabe por quê? Porque eu encontrei um que me disse a verdade, que eu preciso adorar o Pai em verdade, que eu preciso ser sincero diante dele, e eu não posso estar com mentira diante deles, e você não é o meu marido. Ou a gente se acerta, ou terminou. Sabe por quê? Porque agora ela queria ter uma vida verdadeira diante dele, porque agora ela estava leve. Agora sabe que hora que ela ia buscar água? 10 horas, junto com todo mundo. Eu posso imaginar, pastor Fabiano, posso imaginar, pastor Flávio, aquela mulher indo às 10 horas, e as mulheres estranham: mas não era essa que vinha escondida? Não era essa que estava no quinto marido? E alguém deve ter encostado nela e dito assim: nossa, como quem não quer nada, né? É só para orar por você. Você aqui veio mais cedo hoje. Ela disse: sabe o que? Porque nesse mesmo lugar, ontem, ao 12:30, eu tive encontro com aquele que aliviou o meu cântaro. Ontem, ao 12:30, estava um aqui, que não veio para me julgar, mas veio para me amar, e tirou de mim todo o peso, e tirou de mim toda a vergonha, e tirou de mim todo o jugo que estava aqui, toda a culpa. E a Bíblia diz, Romanos, capítulo 8, se não me falha a memória, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu joguei sobre ele, como começou aqui, todas as minhas ansiedades. Mas não é porque paguei para ele para isso, não. Ele pagou para que isso acontecesse. Ele foi na cruz do Calvário, morreu por mim, morreu por você, para levar sobre ele todas as minhas feridas. Eu quero encerrar dizendo que na cruz ele disse: Pai, por que me desamparastes? Olha só, por que o Senhor me desamparou, Senhor? Jesus se sentiu só, porque era tantas feridas de toda a humanidade, era tanto pecado, era tanta dor, era tanto trauma, que ele estava levando sobre ele, que ele se sentiu só, porque o Pai olhou, e o Pai não podia compactuar com aquilo, Deus não podia compactuar com aquela situação. Então o Pai permite que Jesus morra naquele momento, para levar, junto com a morte, todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Ao terceiro dia, ele ressuscita, e ele vem limpo, ele vem pronto, ele vem com a cédula que acertou, que pagou a nossa dívida que nós tínhamos. Então eu quero agora pedir para você, se você puder ficar em pé,